pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento e a gente bate aqui um papo sobre peças que formam o acervo do SEDOC à Tarde. Hoje a gente está aqui com a jornalista Selma Moraes, mas ela vai se apresentar melhor. Tudo bom, Selma? Tudo bom, Cleidiane. Prazer enorme estar aqui com você. Tanto tempo, né? Prazer também estar com você, a turma mais jovem. E à sua disposição para a gente bater um papo. Realmente eu sou jornalista, especializada em automobilismo, 44 anos falando sobre o mundo da velocidade e agora um pouquinho mais parada, só nas minhas caminhadas, nas minhas peregrinações. Pois é, gente, vocês já identificaram aí sobre o que a gente vai conversar aqui. Automobilismo, afinal, agora em 2024, né, o tempo está passando numa velocidade imensa. 30 anos da morte de Ayrton Senna e durante uma corrida. Então, já começar perguntando, Selma, qual foi a importância de Senna para o automobilismo brasileiro? Enorme, enorme. Na realidade, a gente tem que lembrar que o Brasil tem 10 títulos mundiais na Fórmula 1, né? Temos 3 com Senna, 3 com Piquet e 2 com Emerson Fittipaldi. Cada um tem um pouquinho de história para contar no mundo do automobilismo, né? Dizem os especialistas mesmo que para o Brasil, Emerson Fittipaldi abriu as portas do automobilismo mundial. Ele não foi o primeiro a entrar na Fórmula 1, mas ele foi o primeiro a dar a visibilidade que o Brasil ganhou nesse segmento. Aí depois dele veio o Piquet e na esteira veio o Ayrton Senna. E o Piquet também teve sua força, aquela galera toda piquetista que ama Piquet tem um conhecimento enorme sobre a mecânica dos carros daquela época, mas Senna ele foi um ponto fora da curva. Ele foi aquele que chegou, registrou o seu momento e ficou para a história. Ficou completamente para a história, não só do Brasil, ele ficou para a história do mundo. Então esse é o grande diferencial de Ayrton Senna para todos os outros. Genial, carismático, né? Sim, sim. Né? Inteligentíssimo. E o mais interessante nele, que é o que todo mundo realmente comenta, ele não gostava de ser segundo colocado. Ou ele era o primeiro, ou ele não terminava a prova. Quando ele ficava de segundo em diante, para ele não fez o que ele deveria fazer. Ele era muito obstinado, ele era muito focado no que ele fazia, muito dedicado. Por isso ele teve, numa fase tão curta, todos os resultados que ele poderia ter. E foi tricampeão mundial. Sim. Agora, Selma, e como foi, né? Qual essa lacuna que ele deixou? E eu digo isso não, principalmente, claro, no mundo do automobilismo, mas também na população. Ele era uma pessoa muito querida, assim, né? Ele tinha seus fãs. Ele é uma pessoa muito querida. Verdade. Se você for parar para olhar, ele é o ídolo do Brasil. Sim. Quem não se lembra de Ayrton Senna com a bandeira nacional, Sim, quando terminava uma prova? Uhum. Quem gostava e quem não gostava de automobilismo, estava domingo, né? Você mesmo comentou, domingo cedinho, assistindo as corridas de Ayrton Senna. Quem não se lembra do Ayrton Senna do Brasil? Ficou uma marca registrada. Então, ele se foi, 30 anos vai fazer agora, mas ele continua vivo no coração e na memória de todo mundo que gosta e que não gosta de automobilismo. Se vocês forem para o Japão e chegar no Japão e falar de Ayrton Senna, eles vão saber. Vão saber. Ele só bate um pouquinho com o Zico lá no Japão. Tão querido do japonês quanto o Senna. Mas se você for para a Alemanha, se você for para a Austrália, se você for para aonde você pisar o pé, que as pessoas forem falar de automobilismo, falam de Ayrton Senna. Os grandes pilotos de automobilismo do mundo têm Senna como uma das referências do segmento. Lewis Hamilton, que é um dos maiores pilotos do mundo, 6 vezes campeão mundial, Lewis Hamilton disse, minha inspiração foi Senna. E vários outros, né? Até assim, né, a gente lembrar aquelas coisas inesquecíveis. Ele chegando numa final de prova, quase sem combustível, jogando o carro para um lado e para o outro para, né, conseguir o pouco que restava para atravessar, assim, quebrar peças e ele levar o carro. Né? Outra cena maravilhosa e marcante, a primeira vitória dele no Brasil, ele terminar a prova só com a 6ª marcha e praticamente sem força nem para levantar o troféu. Então são cenas assim maravilhosas, né? Esse era o Ayrton Senna que a gente gostava de ver. Tranquilo, né? Ele tinha aquela personalidade. Dizem que
que era. Pessoalmente, eu cheguei a estar com ele uma vez e realmente era muito calmo, muito tranquilo, educadíssimo. Imagina, e tão obstinado, tão competitivo e aquela coisa tranquila, né? Passar uma das coisas fantásticas é que eu fiz uma entrevista com ele. Então, como jornalista, isso é marcante. Isso é muito interessante. Por quê? Porque na época que ele não era nem na Fórmula 1. Ele era o grande piloto de kart. Ele era campeão brasileiro de kart, estava preparado já para ganhar o mundo no kart, que ele estava indo disputar o Mundial, né, em Portugal, foi vice, não ganhou o título, mas foi vice. A partir daí ele estourou para o mundo, já no kart. Então as pessoas já olhavam para que esse cara tem um ponto fora da curva, tem alguma coisa diferente com esse rapaz. E aí ele começou numa equipe pequena na Fórmula 1, mas foi... Hoje as pessoas falam que na Fórmula 1 só faz sucesso quem está na equipe de ponta e que tem muito dinheiro, o que é verdade. O que é verdade, mas ele não. Ele começou numa equipe pequena e já mostrou que ele era bom e a partir daí ele começou a galgar. E foi para as grandes equipes onde ele conquistou seus 3 títulos mundiais. Você, jornalista, apaixonada por esportes, né? Mas sempre foi uma área, né? O automobilismo que você se especializou sempre foi uma área com pouca inserção feminina, tanto do ponto de vista das competições e também de cobertura. Por que, Selma, demorou tanto? Eu diria a você que realmente foi uma coisa muito diferente, porque foi na própria faculdade. Eu terminei na Universidade Federal quando surgiu uma vaga no Jornal à Tarde, no caderno de autos e motos, não, era automobilismo e turismo. E turismo, exatamente. Automobilismo e turismo. Então tinham 2 vagas, uma para turismo, que foi a nossa querida Celeste Aida, sim, que assumiu a vaga, e uma de automobilismo, que eu assumi a vaga, mas para assumir eu sofri um pouquinho, porque o editor falou assim, mas isso é coisa para homem. Gente, anos 70, né? Anos 70. Isso é coisa para homem. Você já fez automobilismo na sua vida? Eu falei, não, mas eu sou jornalista. Então vamos aí. Então eu comecei assim, meio que aos empurrões, porque era uma vaga para homem. Não, aí eu comecei, eu fui a primeira mulher no segmento aqui na Bahia, uma das primeiras no Brasil, e eu digo a vocês duas, foi muito difícil. Não foi fácil, primeiro porque quando você entra nesse segmento para escrever, para falar, para relatar, eles começam logo dizendo, você não entende do assunto. Sim. Você não entende? Então eu tive que estudar, eu tive que pesquisar, eu tive que observar para poder eu falar e escrever com conhecimento para evitar esses tipos de pressão, esses tipos de cobrança, de que a mulher não entendia de futebol, não entendia de automobilismo. Então foi difícil, mas foi prazeroso. E hoje eu digo com muita satisfação e com muito orgulho de que valeu a pena. Valeu a pena. Muito. Valeu a pena. E a gente queria então que você comentasse um pouquinho sobre o Rally do Batom, que inclusive, né, você comentou aqui, gente, um pouquinho antes, que volta esse ano. Volta esse ano, depois da passada da pandemia, vamos voltar com a 27ª edição. Mas um dos motivos, um dos problemas sérios que a mulher enfrenta é exatamente esse. Imaginem vocês duas, há 27 anos nós vamos fazer de edição já, de realização de eventos. Sim. Mas temos 6 anos praticamente de parada aí, de pandemia e tudo, então já tem mais de 30 anos que esse rally começou. Você imagine lá atrás uma jornalista dizer assim, não, nós vamos fazer uma competição só para mulheres. Olha que absurdo. De automobilismo. Aí eles falavam assim, não, mas a mulher não sabe nem dirigir, mulher pilota fogão. Quem nunca ouviu isso? Sim. Mulher pilota fogão, né? Então, nós criamos o rally. E para minha tristeza, que eu não tinha experiência, eu não fiz um regulamento da competição e não coloquei certas observações. E no dia da prova, 90% dos competidores eram homens vestidos de mulheres. Nossa. Então, o meu objetivo era colocar a mulher no automobilismo. Eu errei porque não coloquei as regras do jogo. No primeiro ano, eram 90% de homens vestidos de mulheres. Era lindo você ver aquele monte de homem vestido de mulher pilotando o carro e as meninas tudo do lado de fora. Então, elas perceberam que ali era um espaço para elas também. Então, do segundo ano em diante, elas começaram a tomar conta. Hoje, eu deixo ainda uma vagazinha para os homens, porque eles também precisam estar envolvidos. Mas hoje, 90% são mulheres participando. E o homem só participa se for convidado por uma mulher. Obrigatoriamente tem que ter uma mulher na dupla. Então essa foi uma mudança muito grande e por isso o sucesso do Rally do Batom. São 27 anos de sucesso
E outra coisa importantíssima, ninguém paga nada para competir, só faz doação de alimentos. Então, a gente busca o patrocínio para fazer o evento e as pessoas que participam doam alimentos. Então, ao longo destes 27 anos, nós já arrecadamos cerca de 150 toneladas de alimentos. Nossa, porque são 200 duplas, cada dupla doa 40 quilos, você multiplica isso aí por 200 competidores por ano, são 8 toneladas por ano. Então é muito interessante, é uma ação social, ao mesmo tempo que você integra a mulher ao automobilismo, que pode esquecer, viu? Não é competição só para homem, não. É para homem e para mulheres também. E você, pilota? Piloto. Hoje eu estou aposentada, mas eu comecei aqui no próprio Jornal à Tarde como Selminha Duas Rodas. Eu andava de moto. Eu Que tinha moto. massa, velho. Eu fiz muito tempo moto e depois eu deixei moto para 4 rodas. Aí virei Selminha 4 rodas. Já competi muito, já fiz prova de velocidade na terra, prova de arrancada, rally já fiz demais, era a minha grande paixão quando eu fazia automobilismo, era rally. E tive a ousadia de, fazendo jornalismo, ser a mulher mais rápida no teste da Audi, no interior de São Paulo, com um Audi RS, R8, e eu fiz 318 km por hora. Nossa. Aí eu faço uma gozação enorme com os meus amigos automobilistas, inclusive aquela galera que curte arrancada, né? Eu falei, ó, você já fez 318 km por hora? Então, não vem falar comigo, tá? Eu fui a mulher mais rápida, mas quem ganhou o prêmio da Audi foi um jornalista de Pernambuco, ele fez 324 km por hora. Nossa. Era proibido você fazer abaixo de 300 km. Agora, gente, pista apropriada, segurança total, era tudo sob controle, tá? Era uma pista de aeroporto, 5 km de distância por 150 de largura. Então dá para você fazer um negócio desse. Na rua, nem pensar. Gente, Selma, olha, a gente ficaria aqui, viu? Dias e dias e dias. Imagine eu. Então, assim, a gente quer te agradecer muito, Sim. tá? É um prazer. Se precisar, é só chamar. Agora chame com um pouquinho de antecedência, porque agora eu só ando no meio do mato fazendo trilha. A pé. Entendeu? Então, eu demoro um pouquinho para vir a pé até aqui. Né? É só chamar. Selminha dos pés. Selminha peregrina. Na realidade, eu mudei agora de Selma Moraes, jornalista de automobilismo, para Coroa de Mochila. Que maravilha. As minhas redes sociais são essas agora. Você está usando, então, o que dizem que é o transporte mais seguro do mundo. Sim, as pernas. As pernas. E para isso, a pessoa que tem uma certa idade, e eu já tenho, tem que exercitar muito as pernas, porque as pernas são sustento de todo o restante do corpo. Gente, é isso. Aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.